pessoal, esse é o primeiro episódio do De Casa Pensada. Eu sou Flávia Morim. Eu sou Marcelo Marcolino. Eu sou Renata Melendes. E nós somos 3 arquitetos que estamos aqui para falar um pouquinho de arquitetura de uma maneira séria, mas bem descontraída. A ideia é assuntos relacionados à arquitetura que mobilizem o nosso dia a dia também. É falar com você de uma maneira simples, descontraída. Afinal de contas, casa não é só parede, né, gente? E a gente quer trabalhar os temas de forma muito natural. Tão natural que eu queria trazer um tema aqui. Já. E um tema meio improvisado, mas que eu tenho certeza que a gente consegue discorrer ao longo do tempo aí. O que tá te incomodando aí, Marcelo? Na verdade, vocês sabem do meu processo de transição recente com relação a uma vida que eu tinha. Eu era casado, morava num apartamento regular, com funcionária, dividia espaço com cachorro e tudo mais. E eu me vi numa situação de mudar de condição, né? Hoje eu sou divorciado e moro num imóvel muito menor, sozinho. E aí pensei da gente debater sobre esse tipo de mudança que a gente passa na nossa vida, para que as pessoas se enxerguem e de repente Bacana. Então, assim, acho que seria um bom tema a gente falar do sentimento da mudança de espaço, talvez do grande para o pequeno, do pequeno para o grande, alguma coisa assim? As transformações e as adaptações que a gente se submete, né? E que a casa também ajuda a gente a passar por alguns momentos da vida, né? E estando num espaço menor hoje, eu enxergo a praticidade dessa situação, né? Legal. Estando num espaço pequeno, eu consigo controlar a limpeza, eu consigo controlar a arrumação da casa. Em poucos minutos ela tá ajeitada para o meu gosto. E você acha que, então, a mudança de um espaço maior para um espaço menor, no seu caso, te fez bem e você está achando legal? No meu caso, foi uma coisa que aconteceu de forma forçada, mas natural, né? Eu precisei ir para esse espaço emergencialmente. Te incomodou a ideia de início, assim, quando você viu, caramba, vou ter que ir para um lugar menor? Incomodou porque, primeiro que eu morava super no centro da cidade, perto do meu escritório, perto de todas as minhas atividades, há 20 anos. E, de repente, eu me mudei para um bairro um pouco mais afastado, com prédios muito diferentes, o formato de vida é muito diferente nesse bairro. Eu enfrento um pouco de trânsito hoje, mas eu tenho muitas comodidades, assim, lavanderias e coisas que a gente, para quem é de Brasília, a gente sabe que ainda não é muito comum esse tipo de serviço, né? Self-service, assim. Então, hoje eu vejo como uma mudança positiva. E quando você falou que foi uma coisa boa, vamos tentar pontuar o que você acha que foi bom? Você já falou da limpeza, que é muito prático. Nessa questão do aconchego, você acha que o ambiente menor, você tá ali vendo toda a sua casa, faz sentido? Te deixa mais tranquilo, mais se sentindo em casa? Claro, assim, eu moro num espaço todo aberto, né? Então eu tenho visão total de tudo. Legal. Mas isso, de certa forma, também me obriga com algumas coisas que a gente pode pontuar depois. Mas o aconchego, ele é garantido porque exatamente é um espaço pequeno. A gente, com o nosso toque, eu trabalhei iluminação, com o nosso toque de arquiteto, esse olhar, né, de trazer conforto visual, estético, conforto de temperatura também, né? A gente faz algumas mudanças muito... Sintérmico mesmo, né? Exatamente. Então a gente acaba fazendo mudanças essenciais para a melhoria do espaço. Legal. E aí eu garanti esse conforto com tapetes e cortinas novas. Bacana. Né? E será que ao contrário também é uma coisa legal? Porque eu já passei o contrário, foi bacana para mim. Sair de um espaço menor que eu tinha só com o meu marido e ir para um apartamento maior e que hoje eu tenho 2 filhos. Essa transição também é bacana, né? Então acho importante a gente dizer que existem situações em que mudar para um espaço menor é agradável, é legal, e situações que mudar para um espaço maior, que parece muito mais óbvio, mas às vezes não, né? De que o espaço maior, ele tá te fazendo ficar mais agradável, num espaço com mais qualidade. Eu tô passando por um momento agora na minha família também, agora que você tocou nesse assunto, que eu e meus irmãos, a gente tá num processo de convencer os meus pais a saírem de uma casa maior, que é uma casa que eles têm desde que a gente é pequeno, que construiu para todo mundo. Educou os filhos, né? Aquela casa enorme e que hoje já não faz mais sentido. Aquela quantidade de quartos, a quantidade de funcionários, o quanto a casa é dispendiosa, insegura. E a minha mãe tem muito essa coisa de não querer sair de lá, né? Por essas questões de mudança que eu acho legal a gente levantar também.
Mas, assim, estamos nesse processo ao contrário. É uma De coisa de tentar- manutenção da história, né? Sim, Para que a sim. história Vai se acabar, perder junto com a exato. arquitetura. E a gente tem que ver que isso também é um ponto bem relevante, Claro. né? Mas no caso da minha família, do que eu lembrei, também é nessa mesma situação. É da gente querer que eles saiam do espaço menor para se adaptar melhor a um espaço maior para um espaço menor. E eu acho que o que a gente conseguiu ver assim dentro da arquitetura e que a gente sentiu como profissionais é que a pandemia fez as pessoas terem esse olhar um pouquinho maior para dentro das suas próprias casas, né? Antes da pandemia, eu tenho 2 filhas, né? Conhece? Lindas! Eu, logo que casei, fui morar com meu marido num apartamento pequeno. Uhum. E a nossa primeira filha nasceu lá. Depois de uns 5 anos que a gente já estava junto lá. E ainda cabia muito bem ali na nossa rotina. Mas quando eu engravidei da segunda filha, e aí arquiteto lá vem, né? Aí já começava a fazer projeto, mexer nas coisas e testando possibilidades. E não cabia outra criança naquele apartamento. Não de um jeito que eu acho que a gente conseguisse viver bem, sabe? Ia ser um Ser espaço confortável, aham. E eu lembro, assim, com um barrigão de 7 meses, que eu falei, nem eu e essa barriga estamos cabendo aqui. Imagina mais um carrinho, mais um bebê conforto. Porque tem isso, né? Nossa, Não, mas uma nova criança traz muita coisa. E esses primeiros anos de vida, não vou nem dizer meses, são coisas grandes, volumosas, que ocupam um espaço. brinquedão, né? Nossa, um tanto de coisa. Carrinho, uma bicicletinha, né? Esses primeiros anos Naturalmente, é você muita recebe coisa. mais gente em casa. Mas foi assim, também. hormônios e espaços, que eu falei, eu vou embora agora. E eu lembro que eu cheguei a conversar com o Rodrigo, falei assim, a gente precisa ir para um lugar maior. Olhei alguns apartamentos, ele falou, nossa, eu sou contra, assim, não acho que a gente tem que sair daqui. Até porque a gente ia sair de um imóvel próprio para um alugado pela pressa. Sim. E graças a Deus eu pensei assim, se eu não estiver bem, eu acho que ninguém aqui vai estar bem. Porque eu tô pra ter neném, eu sou mãe dessa outra menina, e eu vou agora, por mim, vamos se mudar. Assinei contrato, fui atrás, falei, amor, vamos se mudar sim, eu acho que vai ser importante, vamos na minha. E foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Tenho memórias excelentes desse comecinho de segundo filho, que podia ser uma catástrofe, eu acho, né? Uhum. Com Que podia certeza. me causar uma Claro. mágoa. Eu amava o apartamento novo, a luz que entrava, o espaço que eu tinha. Aquela bagunça mais controlada. Eu tinha opção de empurrar a bagunça para um canto e ficar Sim, num se canto. quisesse fechar um Com- quarto da Essa bagunça nuvem. inteira cuidando do resto da casa, Nossa, né? foi maravilhoso, assim. Esse foi um upgrade pra mim, num momento que eu precisava de espaço. E lógico que me deu mais trabalho, me gerou custo, enfim, 1 milhão de coisas, mas eu acho que foi mais positivo que negativo. E você ainda teve uma segunda experiência, né? Tive, porque aí esse apartamento lindo, maravilhoso que eu amava, era alugado. E um belo momento me pediram um apartamento e foi terror e gente. pânico. Não era um momento bom, acho que nunca é, né? Nunca Pra é. se mudar Nunca é. assim, empurrado. E aí, nesse eu tive que fazer um downgrade mesmo. Eu aproveitei pra economizar um pouquinho, então eu fui pra um aluguel mais barato e fui pra um espaço menor. Entrei querendo sair, sabe assim? Entrei de costas. Meu Deus! As meninas amavam o lugar. A gente se adaptou rápido na vida familiar, na dinâmica, era tudo perto. E eu só pensava em sair de lá, que coisa, Que né? coisa. E era lindo o apartamento, tá, Era gente? Eu lindo, conheci, é. a gente que fez, claro, vou dizer que é lindo. Eu acho que mistura um orgulho ferido de ter tido que sair e descer um pouquinho de nível, com a pandemia, porque aí veio a pandemia e o apartamento era menor, e a gente tendo que conviver o tempo inteiro um apartamento Integralmente, menor, misturando rotina, estudo, aula online, trabalho. Eu achei caótico, a ponto de... Eu me lembro que enquanto eu morava lá, eu acordava 1 hora mais cedo do que eu acordo hoje, Gente, mudando a vida mesmo. para conseguir né? organizar minha vida, para conseguir sentar no computador com a casa toda em silêncio, distribuir as tarefas da equipe e já dar uma geral na cozinha. Coisas que me faziam falta ao longo do dia depois que a vida começava e que eu tinha que arrumar um momento. Nossa, E eu olha penso isso, hoje é que a é arquitetura, né? é o lugar, o ambiente, influenciando na sua rotina Nos de meus sono, hábitos, nos seus totalmente. hábitos, né? E aí a gente reforça isso que a gente estava falando, né, gente? De como uma boa arquitetura pode te ajudar a viver melhor, Sim. né? E a gente até pergunta para vocês aí, pode comentar no nosso Instagram, no nosso chat aqui no YouTube. A sua casa tá do tamanho que você espera? Tá alinhada com seu estilo de vida hoje? Conta aí pra gente, para que a gente
consiga discutir isso ao longo dos outros episódios também. A gente estava aqui pensando, vamos combinar que não é só falar, ai, gente, acho que minha casa tá me atrapalhando, vou me mudar. Não é simples assim, né, gente? Podia ser, mas não é. E pra gente que trabalha com projeto e com obra, a gente sabe que tem uma diferença enorme entre sonhar e realizar, né, gente? Então... Tem custo, tem rotina, tem tantos fatores para serem avaliados que dá até uma angústia em muita gente, né? Eu ia falar que a gente tem essa vivência com clientes também, né? A gente participa desses momentos, quando eles Muito. fazem essa mudança, eles geralmente procuram, é importante até que procurem, né? Necessário. Que procurem um bom arquiteto, porque a arquitetura tem essa coisa também de permitir uma transformação de vida para melhor, para que você use o espaço de forma ou para mais pior, adequada. né? Se contratar um profissional ruim ou não contratar um profissional, você pode vir a piorar a sua vida. Vamos fazer um passo a passo pensando no nosso escritório. Se a gente fosse contratado para dar uma analisada num ambiente que a pessoa já sabe que não está agradando, mas que poderia melhorar, o que pode fazer. A primeira análise, óbvio, é ver se seu ambiente está adequado com você, né? E aí, falando nisso, e aqui no intervalinho a gente tomou uma água, eu estava pensando no ambiente, no seu ambiente, Marcela, em você. Você contou pra gente, acabou de contar pra gente que comprou um filé mignon e cozinhou ontem, e eu fiquei pensando, um ambiente pequeno, hoje, como é que é a sua cozinha? Cozinhar, para mim, sozinho, é um pouco desafiador, porque o estímulo demora a chegar assim, mas chega. E ontem eu quis fazer um jantar diferente para mim, e aí tava lá, cozinhando e pensando exatamente nessa dinâmica de uma casa pequena, com os ambientes todos integrados, a cozinha aberta. E é integrada mesmo, não tem um canto não, dela? Tem uma mínima divisão. O layout lá permite, assim, a cama, da cozinha eu não vejo a cama e vice-versa. Legal. Tá? Tem um mínimo de separação. Legal. Mas, de toda forma, enfim, é tudo um espaço só, né? E aí eu tenho que me organizar super, assim, eu tenho que usar esse canto da bancada para manipular, fazer lavagem, tudo. Esse outro para fazer, né, o benefício ali do alimento, e aí vou pro fogão para cozinhar. Então, é tudo, assim, meticulosamente. Nossa, deixa eu abrir um parênteses, é porque, assim, eu acho que a gente que é arquiteto tem essa visão, mas não sei se é todo mundo que tem, que uma cozinha para ser funcional, é tudo muito separadinho, né? Acho que as pessoas não têm essa noção do quanto a gente pensa no posicionamento, né? Da geladeira em relação ao fogão, em relação à honrada. Tem uma ordem lógica e espaços lógicos para acontecer, né? É verdade. Então, assim, o quanto é importante o planejamento do ambiente pequeno em si, né? Se a cozinha não estiver funcionando... mais até trabalhoso. Mais trabalhoso, com certeza, né? Você tem uma ideia de que quanto menor, mais prático é, né? É mais fácil. Mais ou menos. Se as coisas não estiverem certinhas, pensa se você falando assim, um lugar que eu preparo, um lugar que eu lavo, um lugar que eu cozinho. Se o de cozinhar estiver entre... o seu preparo e a sua lavagem, você fica passando por cima do fogão aquele alimento, e se a geladeira está num posicionamento diferente, você tem que tirar tudo da geladeira antes de começar. E você acha que ele, no seu caso, seria a situação de fechar a cozinha, ter uma possibilidade de fechar e abrir? Eu não sinto falta de fechar a cozinha, porque de onde eu estou ali cozinhando, eu também enxergo a TV, que é uma só, é um espaço de 28, 30 metros, né? E a gente vê também em outras dinâmicas, né? Eu sempre morei em imóveis onde a cozinha era separada, né? Era isolada, porta fechada. E para você que cozinha, isso era bom? Então, eu, na verdade, me acostumava com aquela situação, né? Não parava para pensar, por mais que eu tivesse feito reforma nos 2 últimos apartamentos antes desse agora, né? Tinha feito reforma, mas para aquela situação familiar, eu dividia uma casa, então a gente tinha um acordo, né? Para aquele acordo, a cozinha fechada fazia sentido. Entendi. Né? Hoje, não mais. Quando eu tive filhos, tem pouco tempo, eles são pequenos, eu vi que eu tive uma necessidade da cozinha aberta, não pelo cozinhar, mas pelas crianças. Porque quando os meninos somem, o primeiro lugar que eu olho é a cozinha. Porque a cozinha é o local mais perigoso da casa. Riscos, né? E a minha porta da cozinha ainda é uma porta discreta. Então a porta, você tem que virar para chegar na cozinha. Eu tive que colocar tranquinha de segurança em todas as gavetas, em todas as portas, porque eu tenho medo de pegar prato, copo, tudo que quebra
Faca, o fogão, o meu é um fogão que tem o forno embaixo, então assim, Fica tem de que ficar de olho se não tá... Tá quente. E aí sim eu tive necessidade de ter uma cozinha aberta. Eu fico pensando, gente, se aqui fosse aberto, eu estivesse aqui na sala com visita, sentada fazendo alguma coisa, se eu estivesse ali no computador, eu estaria vendo os meninos dentro da cozinha, né? E eu percebi que a cozinha aberta, ela também é uma questão de segurança, não só de privacidade, de segurança. É. E uma coisa que a gente fala muito em projeto é essa questão da pessoa que cozinha para receber, e hoje em dia é cada vez mais comum, né? A cozinha para receber, a cozinha como um social. Deixou de ser área de serviço. Totalmente, super, né? Passou Porque que totalmente. serviços, é tão mais comum hoje em dia a gente nem ter alguém que esteja prestando esse serviço pra gente dentro de Sim. casa, né? É. Na minha rotina, hoje eu moro com uma cozinha fechada, meu marido cozinha bem e sempre gostou de cozinhar. E o fator cozinha fechada desestimula ele. A Sim. gente, assim, eu morro de sentir falta de ter uma cozinha americana, porque era no dia a dia, ele fazia comida com mais prazer, e a gente... todo dia era dia de um jantarzinho especial, de uma coisa diferente. Juntando com a da família. criando, aprenderem a cozinhar junto. Hoje Olha já que é um legal. cantinho O tão quanto- virar pra parede que não dá vontade. O quanto a arquitetura, ela influencia na rotina da família, na convivência da família, né? Na segurança. E a gente que tem noção de custo de metro quadrado, você ter um ambiente 15, 20 metros quadrados, às vezes uma sala de 30 metros quadrados, Para um uso esporádico. É um crime, Coloca né? isso em valores reais, né? Você saber quantos metros quadrados da sua casa tá ali parado para que você não faça nada. Nossa, isso a arquitetura tem possibilidades mil. A gente pode fazer isso, fazer uma redução de espaço de maneira que você use muito mais os seus Mudou, espaços. né? Culturalmente, eu acho, o jeito de morar. Lembra na casa de vó, até dos meus pais, tinha sempre uma sala que ninguém pode mexer, porque quando a visita, que visita. Sala de visita. Era aquela Sala de visita. E ela tinha uma porta fechada, não, né? não mexe, não bagunça meu sofá. E a visita mal chegava lá também. Não, e é Era uma o melhor piso, a melhor iluminação. tudo. A pessoa não usava o que tinha de Isso não melhor, acontece né? mais, assim, eu acho que não, né? Assim, Não, muito raro. quando eu me Tomara mudei que para não, esse né? apartamento que os meus filhos nasceram, o meu marido falou: eu queria que a gente fizesse as refeições na cozinha, na mesa da cozinha. Eu falei: Deus que me livre! Deus que me livre! A minha mesa linda, a minha sala é pra gente. Eu quero que a gente faça todas as refeições na nossa sala, na nossa mesa. E aí ele parou para pensar e falou: você tem razão, né? É verdade. Assim, por que a gente vai ficar todo mundo espremidinho numa mesa pequena dentro da cozinha se a gente pode usar o que a casa tem de melhor, né? Eu acho. E é isso, a gente tem que Faz saber mais aproveitar sentido, né? o que a gente tem dentro de casa pra gente. A visita, quando ela for, a gente arruma isso, né? Claro. É uma A um visita que se adapte, né? Sim, e a arquitetura tem uma contrário. maneira de fazer as coisas de um jeito que a gente não tenha que ter uma adaptação. A visita vai chegar, vou ter que esconder. Não, a gente já convive de uma maneira que daria pra fazer isso Se for tranquilamente, pensar na né? lógica do tempo, a visita vai passar o quê? 4, 5 horas dentro da sua casa? E No prejudicando planejamento, um ano. o uso ali não faz sentido, né? Eu Não vejo faz muito sentido. no nosso questionamento inicial para se fazer um projeto, quando o cliente fala assim, a sala de estar, de jantar e de TV. Eu sempre pergunto, o que você chama de sala de estar? É Porque pra que momento, é para que né? momento é o Como é o estar? uso? Precisa do estar ou dá pra Como gente ter você só vai estar TV? na Como sua você vai sala? Tipo isso, né? E quando ele fala assim, o quarto de hóspedes, com que frequência você recebe? Eu moro fora, os meus pais vêm pra cá 2 vezes no ano. A gente vai deixar um quarto, de fato, reservado para 2 vezes no ano? Faz sentido para você? Porque muitas vezes não faz. Às vezes a gente está apertando uma família, deixando um quarto de casal muito apertado, um quarto de filho muito apertado, para você ter um quarto de hóspedes, né? Então vamos... né? Tão eventual, será que nesse período posso colocar um sofá-cama no escritório? Sim. Ou seus pais não podem dormir no quarto dos seus filhos e neste período curto o seu filho dormir no escritório ou dormir no seu quarto? Dá pra gente ir conversando isso de maneira que o apartamento fique de uso comum o tempo todo, né? Falando nisso de hóspede, eu lembrei agora do assunto que a gente estava no bloco passado, que tem isso também, da gente sair da casa dos nossos pais e o quarto ficar meio lá como, o dia que você quiser, minha filha, você vem aqui Tempo, dormir, né? e não acontece esse momento, né? Então, Eu acho que mamãe, eu dormi não na casa vou. dos meus pais, assim, um Réveillon, que a gente fez uma festa. Eu Mas eu tô voltei a dormir depois dos filhos. Entre o meu casamento e os meus filhos foram 11 anos. Eu acho que eu arrisco dizer que eu passei 11 anos sem dormir lá. Sem dormir lá. E
tenho o meu quarto na casa da minha mãe. Intacto. É. O que faz a gente voltar naquele assunto da memória afetiva. Sim. Né? Da dificuldade de desapegar dos espaços onde a gente viveu histórias. Então, pronto, ó, passo a passo da arquitetura. Analisou seu espaço. A gente entende, né? Muito. Porque, ixi, depois que a gente é mãe, então a gente tem tantas coisas ali que eu imagino que é pesado. Assim, sair de um imóvel quando você passou 30 anos da sua vida, né? Não é simples assim a gente mudar de uma casa para outra. Tem a dificuldade financeira, que é a primeira que a gente pensa, que isso também a arquitetura pode colaborar muito com você. Eu falo isso diariamente no escritório para os nossos clientes. Ao contrário do que todo mundo pensa, não é o arquiteto que viaja, é o arquiteto que puxa de volta, né? Porque hoje com esse acesso ilimitado... Muito bem frisado, viu? Ilimitado que eles têm à internet, os nossos clientes já chegam com muita coisa pronta. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu pensei nisso, pensei naquilo, sem pensar o quanto aquilo ali tem de custo por trás, né? E o arquiteto bate o olho isso aqui é um material que tem um custo caro, isso aqui é um material que tem um custo caro. Você acha que vale a pena a gente investir tanto nesse cantinho, nesse ambiente? Onde é que a gente tem pode, que fazer né? essa listinha de prioridades, né? Saber o orçamento final, quanto a gente quer gastar para conseguir viabilizar esse sonho, né? Exato. De estar se mudando. Por mais que as pessoas segurem, tenham a casa como uma coisa de herança emocional, né? Porque a gente respeita muito enquanto profissionais. Sim, eu acho que... E a gente trabalha, a gente se utiliza de tecnologias novas e algumas coisas, como o exemplo que a só Flávia uma falou. análise de arquiteto, às vezes uma mudança de layout, de lugares. Você comentou de você estar cozinhando e vendo a televisão. Detalhes, detalhes, né? assim, Que mudam a sua experiência. Exatamente, às vezes a troca de sofá, São o sofá tá de costas sim. para a cozinha, a televisão tá de frente. Vamos tentar já muda. organizar algumas dicas para quem está assistindo a gente conseguir avaliar se o espaço que tem hoje está adequado para sua vida. Legal. E como fazer essa mudança de um jeito menos doloroso, viável. E a gente falou um pouquinho mais dessa parte de memória afetiva também. E tem mil dicas legais de exatamente, que eu acho que a isso. gente consegue preservar sem precisar agredir, ferir o sentimento, Abandonar, o espaço, o dinheiro, Não seja é o porque que é tudo for. novo que é bom. De maneira nem nenhuma. Deixa eu só gente contar uma sabe. coisinha rapidinho. Vai. A gente tem um cliente, bem rapidinho, um cliente nosso que mudou para uma casa com tudo novo. Gente, a gente entrou lá e não sentiu alma. Parece uma loja. A gente pegou uma loja. A gente pegou uma caixa de foto dele e começou a colocar foto nos porta-retratos e amassar as revistas. A gente voltou tipo um mês e tava com os porta-retratos com a foto que a gente tinha comprado, assim, foto Meu do vídeo. Deus. Não dá, gente. Então, Vamos fingir uma vida aqui. então vamos transformar a arquitetura na sua casa, na sua vida, e você vê que a arquitetura te transforma também. Até aqui a gente trouxe vários exemplos nossos ou de pessoas próximas para que vocês entendam essas possibilidades, né, de vida, de arquitetura, ajudando na vida e etc. Mas agora vamos aqui numa coisa, um bate-bola aqui. Uma coisa mais prática. Mais prática, Legal. Exatamente. Tem cômodo que você não usa há meses? Tem, sabe, aquela escada que virou um desafio dentro da sua casa? Um guarda-roupas que virou arquivo morto de peças Eu acho que todo mundo tem que sobraram do casamento, enxoval do casamento. No mínimo um quartinho da bagunça, quase todo mundo tem. Tem que ter, armário né? da bagunça, né? Tão bom desapegar. Tô nesse momento, renovar tô nesse momento, tirando tudo da minha casa. Ainda falando daquela coisa de afetividade, de apego. É difícil. Vamos explorar um pouco no final isso. do elenco, eu acho isso, né? Você conseguir detectar baixo uso no espaço, no cômodo, no armário. Não tô usando, isso aqui tá parado, eu não vejo as estações que eu não Sim. mexo, né? É um sinal de que a tem gente espaço pra ajustar. fala muito isso, a gente compara muito, que é uma maneira legal do cliente entender, das pessoas entenderem que a arquitetura é igual roupa. Se você tá 2 anos, 3 anos, 3 sem invernos usar, sem usar o casaco. Não faz sentido. não faz aquilo. sentido, manda para um brechó, doa, dê uso, né? Falo por mim, guardando aquele tanto de coisinha de quando os meninos tinham 1 ano e tudo. Agora, nesse limpa que eu acabei de falar que eu tô dando lá em casa, eu tô tirando todas essas coisas, falando, gente, não faz sentido. Vou guardar um sapatinho aqui, isso já me remete para aquela coisa do passado. Eu acho que é um jeito de você até falar pra sua mãe, esse quarto aqui do meu irmão, que ninguém vem há X anos, e esse cômodo aqui, e essa piscina que ninguém entra, e dando esses alertas
pra dar um estímulo nessa mudança de vida, né? Eu super provoco. É. Toda vez que eu vou visitar minha mãe, essa xícara aqui, né, deu... Ela fica desesperada, assim. Mas, Tem lugar pra ela ali em outra casa. depois que eu passei por um processo de mudança forte, brusco, A mudança faço não, isso. essa Mudança é mudança muito E tem uma bom coisa pra também isso. interessante, falando desses arquivos mortos, tudo. Quando eu morei fora do país, lá eles têm uma coisa de uma limpeza de primavera. Logo depois que passa o inverno, É um ritualzinho. é um ritual, Ah, mas exatamente. faz muito sentido, Porque né? eles pra ele. trocam, eles trocam o guardam, guarda-roupa inclusive inteiro. pneu de carro, eles trocam é tudo, verdade. né? Eles têm um armário para guardar os pneus da neve, os casacos Mais pesados pesados, e tudo legal. mais. Então, quando entra a primavera, é quando eles dão uma faxina na casa, podem Nossa, abrir que as legal. janelas, tomar um ar, e aí eles pegam as roupas de inverno, baixam, sobem, né? Pegam as outras e Eles descem. lá- Não gosto de roupa de inverno, só um Então, detalhe. aí é um detalhe à parte, mas eles fazem essa troca e pelo menos assim eles têm uma visualização, né, Sim, do que eles sim. têm. Repassa tudo Exato, ali, é né? uma coisa que aqui talvez Não a gente não fazemos. tenha porque Porque a gente é tem mais perene, assim, a né, gente mas consegue usar bota no verão, né? Então... exatamente. Então, Sim, se chover, bota. e sai de shortinho no inverno, Sim, né? aí põe o casacão e uma meia calça. É. Que pedir. O moletom de shortinho e chinelo havaiana, né? Mas é mais ou menos isso. Então, lá eles têm necessidade dessa provocação por uma questão climática, né? Bacana. Aqui a gente não tem essa realidade, mas a gente tem, por outro lado, essa questão do apreço pela estética, do apreço pela novidade, de renovar, né? Uma renovação responsável é sempre exato. legal, né? E aí eu acho que o arquiteto entra com esse papel de analisar e de julgar mesmo quando requisitado. Até já tinha comentado com vocês um casal de clientes que a gente pegou para fazer a reforma da casa e eles tinham, dentre as intenções da mudança do apartamento, fazer esse limpa, porque eles trouxeram móveis anteriores a eles, né, coisas de família, e aí foram acumulando com as coisas deles, e é já um casal mais idoso, então o apartamento estava assim... tomado Muito de coisas, cheio. mas eles tinham esse medo, essa resistência de fazer a Tinha uma modificação demanda de atualização tecnológica, não era? total Que a gente do precisava apartamento, pra renovar, funcionar, assim, né? trocar fiação, trocar Hidráulica, piso, era tudo uma hidráulico. quebra. Então, assim, teria que fazer uma grande atualização no apartamento e eles tinham muito esse medo de perder a memória afetiva do apartamento deles. Sim. E uma coisa que me marcou muito nesse projeto foi um cantinho que a gente pegou a poltrona de leitura dele, a poltrona de leitura dela, colocou num cantinho com todas as fotos e alguns quadros da família atrás, e aquele cantinho ficou lindo. Lindo pra gente Deu que pra conhece renovar a tecido, deu pra história. renovar a iluminação. Lindo pra eles que sabem, que trouxeram o canto de leitura deles juntos ali pra sala. Mas provavelmente quem entra naquela casa fala: nossa, duas poltronas diferentes, nossa, esse tanto de quadro junto. Mas a gente sabe o quanto aquele cantinho tem o seu valor pra eles, pra gente que trabalhou no projeto deles, né? Sim. E a gente fez uma super renovação no apartamento. Ficou um apartamento moderno, comercial, porque é importante isso também, né? Se no futuro você Manter o imóvel manter ali, né? o imóvel atualizado, com um valor agregado muito grande. Então, a gente transformou o apartamento num apartamento legal, bacana, mas sem tirar as memórias afetivas anteriores dele. As pessoas né? acham que a memória afetiva está vinculada ao todo, né? Uhum. E não, a gente, uma boa conversa, uma boa exploração Sim. do estoque ali, né, disponível. Às vezes, a casa inteira, pegando a casa da sua mãe, as duas mães moram em casas enormes, com... Ociosas, né? Só um espaço do seu. Às vezes, pegando um móvel só de herança, elas já se identificariam Já no novo puxa a espaço. atmosfera. Né? Exato. E é tão rico ver um imóvel com esse mix que você identifica que ali tem história, ali tem afeto, e ali Exato. é novo, é fresco também. Também não é Essa meio mistura. aleatório, assim como a gente vê por aí, assim, não é mudar para um apartamento novo desses prédios cinzas
e pegar a máquina de costura da avó e fazer de aparador. né? Não é Não, isso. Tem um limite. É isso, mas não é isso, né? Vamos levar a máquina de costura da avó, mas por favor, vamos Tem usar que com uma fazer delicadeza. muito sentido, né? Vamos fazer sentido, né? Aí a gente no volta todo. pro papo do bom profissional, né, gente? Da Assim. experiência, de saber fazer. Isso, assim, acaba sendo Descontar. recorrente porque é quase uma regra, né? Verdade. Se você não explora um profissional que te ouça com cuidado, que trabalhe com atenção, né, É. sobre esses pontos, a gente tá falando aí de um engodo. Eu lembrei agora desse papo que a gente ouve muito de cozinha de vó, né? Aí ela pediu uma cozinha de vó. Que vó? Casa Vamos com conversar. cara de vó. Casa com cara Eu não de- aguento mais ouvir isso, porque aí volta nesse coisa, pega um prédio espelhado, cinza, ai, casa com cara de vó, e põe um tijolinho na Não, parede. gente. Sei Com a lá, cozinha né? toda inox. Um Gente, que avó era esta, né? Nem... Uma aleatoriedade qualquer. Às vezes até vai no antiquário fazer um fake de história. Nossa, essa história Pega de a história de antiquário. outras pessoas. Ainda me vira e fala assim, eu fui lá trazer objetos com história. História de quem? Com qual? É, você- E Com aí? qual história? A pessoa se Traveste a identifica sua com aquela... história através Sim, através de peças- objetos de outras pessoas. Exato. Não tô... Gente, antiquário é o máximo, massa, mas tem... é a gente ama um antiquário, mas tem que fazer sentido pro cliente, ele tem que olhar aquele móvel e falar, nossa, esse móvel eu lembro a casa da minha avó. Tem que dar match. Nossa, Eu já vi uma vez num antiquário, em São Paulo até, eu encontrei um móvel que era exatamente igual ao móvel que apoiava a TV na sala da minha avó. Lá ele estava numa pintura, mas imediatamente eu reconheci as linhas assim e vi que se eu lixasse tudo, deixaria com a madeira. Naquela época não fazia sentido para mim. Hoje eu moveria montanhas para pegar Pra aquele móvel, pegar, porque né? infelizmente eu não herdei nada, sabe, da casa dos meus avós. Então, tem que fazer sentido, né, gente? Tem que fazer sentido. A análise dos espaços, às vezes, uma adaptação, às vezes, o quanto é importante a contratação de um arquiteto anterior à escolha do seu imóvel, né? O arquiteto te ajudar com essa escolha, né? Porque o arquiteto tem que conhecer a sua vida e ter essa noção. Uma coisa que eu sempre falo é, gente, escolher uma posição de insolação para um apartamento não é saber se ele é nascente ou poente, né? Exatamente. Ser nascente não é um atestado de qualidade De pra maneira nenhum imóvel. A internet acabou com a Isso virou humanidade. uma assim, né? regra. Não é assim. Porque eu tenho uma amiga que é do Rio de Janeiro, Niterói, na verdade, e na década de 70, os pais dela quiseram trocar de casa, tudo. Qual foi a ideia? Eles convidaram um arquiteto, amigo da família. Esse arquiteto morou com eles durante Mentira! 6 meses. Aí é imersão. O arquiteto Eu morou... não quero morar com ninguém. A gente está falando daquela arquitetura realmente Raiz. Essa assim. Que arte, Mas o né? arquiteto conviveu com a família durante 6 meses, entendeu toda a dinâmica da casa, da família, dos funcionários, que naquela época ainda... Meio psiquiatra, isso aí. Exato, e construiu a casa que até hoje faz o maior sentido para todos eles. loucura! Mesmo que uns já tenham saído, mudado de Tô cidade, chocada. todos têm muito apego por aquela casa. Ô, gente, é uma história que faz... É uma história que faz sentido, muito sentido. E se a gente pudesse, a gente faria alguma coisa assim, mas é inviável, né, gente? A gente aqui não moraria na casa de ninguém hoje em dia, mas tô pensando em mudar de bairro, tô pensando em engravidar, naturalmente vou precisar de um Uma grande apartamento mudança maior. de vida, né? Tô numa casa, quero compactar aí para um apartamento. Sim. Convide um profissional que você se identifique, não é o mais famoso do Instagram, não é o da aquele que tá vizinha. não é o que tá na mostra de decoração só por estar ali. Claro que se você for, gostou, fez uma entrevista e deu match, ótimo, é isso aí. Vesti, né? serviu, comprei. É assim. Mas convide esse profissional, troca uma ideia antes de você fazer. Projeto é um processo longo, Sim, né? Você e tem nos que ter uma escritórios afinidade existem, né? No meu escritório mesmo, eu tenho esse tipo de serviço de consultoria para procura de imóveis. Sim, ele é super Diagnosticar- necessário. Exato. Super necessário. São modos, maneiras de se viver, né? Você, por exemplo, é uma pessoa que sai cedo de casa e volta à noite. Faz sentido para você seu apartamento ser nascente ou poente?
Pode ser que sim, mas pode ser que não faça a menor diferença. Ou para quem fique dentro de casa o dia inteiro. Fico em casa o dia inteiro. Se o meu apartamento está virado para uma orientação norte aqui, Ou olhando para outro péssimo. prédio. Ou olhando Tem para isso outro de ser uma área prédio. muito populosa, ou às vezes é uma casa num bairro mais afastado, onde normalmente a temperatura cai muito, você vai chegar à noite para dormir. Talvez seja legal seus quartos estarem para oeste, né? Sim. E é talvez Sim. e que é normalmente Seria a orientação Tem proibida. problema, né? Então, isso. Hoje em dia a gente tem tudo muito muitas individualizado, pessoas né? que trabalham dentro de casa. Então, sim. por muitas vezes, por muitos projetos nossos, a gente caminha para o escritório ser o lugar mais privilegiado da casa. É. Porque a pessoa vai passar 8 horas do dia dela ali dentro daquele escritório. Faz sentido ter um escritório num cantinho de um quarto? Aproveitar o corredor. Aproveitar o corredor sem O você ver o quartinho de dia, serviço, exatamente. Esse Quartinho dia- de serviço, quem trabalha 8 horas dentro, Sim. a não ser que Não é seja o um quartinho de máximo. serviço que tem uma vista Um quartão linda, de né? servição. Pode ser até pequeno, mas que se você tem uma ventilação, uma insolação adequada, isso é Sim. muito legal, Esses né? dias eu vi um vídeo desses super famosos de arquitetos que bombam nas redes assim, e a cliente pediu um ateliê de cerâmica, se eu não me engano, alguma coisa assim. legal. Ou seja, é um hobby que ela exercita Exerce em dentro de casa. casa. E o ateliê foi feito assim na parte contrária à janela, assim, enfiado num canto escuro, ela usou um revestimento escuro. É claro que assim, ela explorou aquela cliente, elas chegaram àquele resultado que Sim. para as duas funcionou. Quando sabe o processo. Mas olhando né? por fora, e a gente falando disso, de salubridade, de conforto, imagina que você vai executar uma tarefa ao longo do dia na sua casa e você está lá gente. enclausurada, sendo que você poderia explorar a vista de cá. É o que eu lembro do meu apartamento que eu entrei querendo sair. Uhum. Eu trabalhava em plena pandemia o dia inteiro num dos quartos. Até cheguei a levar minha mesa para a sala, para eu trabalhar o dia inteiro na sala, que era mais fresca. Mas tinha um lance no prédio que onde ficava, eu era do segundo andar, eu não enxergava o céu em nenhuma Uhum. hipótese. Então, quando amanhecia, eu não sabia se era um dia de sol, se era um dia de chuva, se estava frio porque eu estava dormindo, ou se era um dia frio mesmo. Isso me angustiava de um jeito. Eu tenho muito esse negócio do sol de manhã. Assim, um dia de sol já resolve todo o problema da noite. Regula a entendeu? gente, E o quanto é né? importante a gente visualizar o ciclo do dia, né? Sim. O quanto é importante Nossa, a gente eu fiquei saber que muito tá amanhecendo, que tá anoitecendo. Às vezes a gente pega É uma ambientes questão de saúde. corporativos e que a gente tem esse compromisso de, até com a luz artificial, Simular, simular né? isso, É. porque é muito ruim você Tem que ter uma trabalhar. compensação. Eu fico pensando, quem Isso. trabalha em shopping o dia inteiro, não É. sabe se lá fora tá chovendo, tá calor. Gente, isso adoece. Tá, adoece. Isso Não dá adoece. pra ficar Então, muito tempo. tem que tomar muito cuidado, o quanto a arquitetura é importante Sabe o que eu nisso, gosto de né? outra dica bem legal? Quando a gente vai fazer uma mudança assim de bairro e que vai mudar muito a sua rotina, o trânsito, né? Porque não é a vida inteira que vai mudar. Então, às vezes, o seu trabalho continua no bairro, você vai precisar mudar de casa. Você não vai mudar as crianças de escola, né? É, que era um pavor que eu tenho de sair de onde eu tô por isso. As meninas já estão integradas na escola. Criança, a gente não muda de escola assim, tem uma adaptação, né? Emocional ali. Mas eu acho legal, é lógico que é uma dica que não vai ser todo mundo que vai conseguir. Mas se for uma mudança muito radical, será que no meu caso de alugar um apartamento no outro bairro, experimentar, ver se não tem, assim, se não tiver chance de fazer uma testes, temporada, né? que seja um ano. A gente já teve alguns clientes que vão sair de apartamento e querem morar em casa. Antes de comprar um lote e construir, aluga ali perto, Claro. mora ali um pouquinho, porque é um passo grande de vida. Sim. Às vezes é um E investimento que financeiramente, ajudou a vida, exatamente, né? financeiramente falando, deixa esse Super dinheiro positivo. rendendo mais um É. pouquinho, paga um período de aluguel para ter certeza que aquele local é realmente adequado para Ah, você eu acho usar tão todo maduro. o dinheiro da sua vida. Tem ali. bairros que durante o dia, que é o horário que geralmente as pessoas vão visitar, Verdade. eles funcionam de uma forma e à noite são completamente diferentes, né? E assim, Então, ou são desertos e não tem vida e você fica completamente abandonado, ou tem um bar ali que vai te infernizar durante a vida. noite, Às vezes nem é tão próximo, mas é onde as pessoas estacionam. Você vai chegar em casa, não vai Exatamente. conseguir Sim. estacionar seu Tem carro. vaga. Então, São tantos fatores. Como o intuito é que essa mudança sempre venha para incrementar, né, o Uhum, pra patrimônio ajudar, da sim. família, para, enfim, para ajudar. e seja para um espaço maior, para um espaço menor, né? Isso tem que ser analisado de ponta a ponta. Claro. Mas, gente, eu acho que para a gente concluir, eu acho que é aquilo que a gente já falou. Uma boa arquitetura, um bom lugar. Isso a gente só falou de arquitetura residencial, né? Isso pode se aplicar para outros tipos de arquitetura em todos
os lugares, mas uma boa arquitetura, ela te transforma. Uma boa arquitetura, ela traz o conforto necessário que você precisa, um bom estudo de um arquiteto num local. O ambiente é mais do nosso que a sua reflexo, roupa, né? é o reflexo do que você está fazendo, da onde você vive, da onde você mora, de como os seus filhos, de como a sua família, de como o seu pet vai se adaptar a essa vida, né? Para uma macro pergunta aí, o que te incomoda hoje? Será que a arquitetura não pode te ajudar a resolver? Às vezes você vai falar, eu tô brigando muito com meu filho, eu tô sentindo dor aqui, dor ali. São uma macro pergunta mesmo, né? Sim. Às vezes é uma área completamente aleatória que você vai descobrir que a arquitetura pode te ajudar. Exato. Bem, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente espera estar com vocês aí ao longo de vários. A gente conta com a audiência de vocês, né? E a gente trouxe histórias reais aqui para que vocês se enxerguem e se entendam e se resolvam, né, com os espaços de vocês. Ao longo dos episódios a gente vai explorar vários temas também. E a gente deixa aqui o questionamento. Você está alinhado com a sua casa faz sentido hoje? Deixe com a gente lá qualquer coisa e qualquer dúvida, né, que tiver, pode mandar. Pode ser que a gente consiga resolver, consiga enxergar onde a arquitetura, orientar, onde a arquitetura pode te ajudar. E dicas de tema também. Manda que a gente... sempre dá para encaixar um no outro. Então, gente, até a próxima, até o nosso próximo episódio do De Casa Pensada. Não deixe de nos seguir no @de.casapensada e aqui no YouTube. Até mais. Tchau, tchau.